Ah, meus amigos do Grupo Praia e da Ouro TV, que alegria, estou na Pizzas, né? Mas olha, eu estou na dieta, Marcelo. Eu tô vendo. Estou na dieta e olha, para quem não acredita, a Pizzas tem a melhor salada. Olha que maravilha essa salada, né? É Cisa, né? Salada Cisa para vocês. Então, se você tá aí em casa agora, pô, não vou pedir uma pizza hoje, tô na dieta, ó, pede essa saladinha maravilhosa aqui na Pizzas e de preferência, vem na Pizzas de Itaguaí, né? Que a Pizza de Itaguaí é diferente. Até mais! Cristãos do Brasil, que alegria, eu estou aqui na Pizza de Itaguaí para mais um Pra Deus. Pra Deus, que é o único programa no Brasil que leva o milagre para sua telinha aí. E hoje eu estou com uma história maravilhosa. É uma história de superação, é uma história de contato com Deus, é uma história de muitos altos e baixos, né? Mas sempre com a mão, né? De mãos dadas, né? Com o papai. Com o papai, né? Hoje eu estou com o Marcelo Tardivo, é um empresário, ó, top line, mas ele tem um diferencial. Ele fez agora acabou de escrever um livro, A Vida de um Real Crônico Feliz. Renal Crônico Feliz. É difícil ser um renal crônico feliz. É, todo mundo se pergunta se é possível ser. É verdade. E o que está descrito aí, a minha vida prova que é possível ser feliz, apesar de. Seja bem-vindo, Marcelo Tardivo, Pra Deus, é a sua casa agora. Manda um alô para essa galera aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de que horas que você vai ver. Espero que dos nossos lábios possam sair palavras que edifiquem a você que está aqui com a gente. Aleluia. Isso aí. Para essa galera conhecer, né? Quem não conhece, né, o Marcelo Tardivo hoje, né? Quem é hoje o Marcelo Tardivo? Bom, Marcelo Tardivo é o marido da Karine. Karime. Karime. É diferente. Pai de 4 filhos. 4 filhos. Sim, neto, avô de 2, Isaac e Lua. Sou empresário do ramo de calçados, mas há muito tempo Deus me deu esse chamado, esse ministério. E por muito tempo eu fiz também como Jonas fez, sabe? Fugir para um lado, fugir para o outro, mas chegou a hora que não dá mais para fugir, né? Verdade. E hoje eu tenho procurado entrar por essa vereda, né, de cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito. Não dá para fugir, sabe? E sou paciente renal crônico, o livro já diz, né? Dia 26 de janeiro eu faço 16 anos que estou paciente renal crônico. 16 anos? Meu Deus. Eu fiquei paciente renal crônico dia 26 de janeiro de 2010. Eu vou contar mais daqui a pouco, mas no pior momento da minha vida. Quando eu já tinha perdido a condição financeira e perdi também a saúde. Mas nós temos um Deus que ele reconstrói tudo do zero, né? E a gente vai poder falar um pouquinho disso, né, também. Pessoal, segura aí, né? Já pede, né? Já pede aquele lanche, né? Pede aqui na Pizzas, né? Porque o negócio vai ser forte, né? Vai. E Marcelo, você falou, né? Você hoje é um empresário, né? Sim. Na área de calçados, né? Sim. É um dos maiores hoje do Rio de Janeiro, né? Quiçá, né? Da região sudeste aí, né? Tá ali brigando ali na região sudeste. Em termos de variedade, a minha empresa é a maior do Rio. Que maravilha, né? Não tem ninguém hoje em termos de distribuidora de calçados que tem as ramificações que eu tenho e a variedade de calçados que eu tenho. Tem uma empresa, ou ela tem uma coisa ou ela tem outra, mas tudo que eu tenho é só a mão do Senhor para fazer, porque o calçado ele tem uma particularidade, as fábricas são muito difíceis de penetração, de você cadastrar.
não cadastram qualquer um, tem critérios a seguir. O que uma fábrica tem de critério, a outra não aceita. Então, por isso que eu digo, hoje eu sou a maior, comprovadamente, em termos de variedade, porque o Senhor me deu um modelo de negócio que eu consigo, de A a Z, agradar. E eu não vou nem ficar dando muito detalhe, senão eu vou me copiar. Isso é verdade. Não faça isso. Mas já estou curioso para entender como é que um renal crônico, né, que tem as suas, né, o seu tempo ali cedido ali na máquina, né, na máquina da diálise, né, que chama, máquina de hemodiálise. De hemodiálise. Hoje não é nem mais hemodiálise. Hoje a hemodiálise evoluiu. Eu faço uma hemodiálise que se chama hemodiofiltração online. Mudou o termo. Meu Deus. Porque essa máquina... Online? O termo é esse. Porque essa máquina que eu dialiso hoje, que eu faço hemodiálise hoje, ela é chamada de a Ferrari da hemodiálise. Ela é a top da top. Você entra bem e sai bem. Não é como lá atrás, quando eu comecei, que a gente entra bem em hemodiálise e sai totalmente debilitado. Essa nova hemodiálise, ela é fora do normal. Tanto que eu lutei para chegar nessa máquina, porque eu estudo muito sobre hemodiálise. Então, quando eu comecei a estudar essa máquina, eu falei, Senhor, eu estou bem, mas eu preciso ficar melhor. Aí entrei numa fila de espera e consegui, hoje eu dialiso lá nessa máquina. Aleluia. Marcelo, cresceu num lar cristão? Cresci. Eu sou filho de pastor. É mesmo? Sou pastor batista, roxo. É mesmo? Pastor que até a bateria para entrar na igreja foi uma luta. Você acredita? Sei como é que é. Eu sou filho de pastor batista, carrego muito da essência batista, né? Não estou na igreja batista hoje. Eu sou imobiano aqui de Itaguaí. Ah, sim. Então um abraço aí para igreja Imob, né? Imob, né? Imob. Estou doido também para trazer o pastor, difícil trazer o pastor da Imob, difícil. O pastor, ele é muito ocupado. O pastor Mas no dia que ele vier, no dia que ele aceitar, vai ser uma benção, tenho certeza. Eu posso tentar fazer essa ponte, esses 30 Aleluia! Mas o período da infância foi todo na Igreja Batista? Todo na Igreja Batista. E qual a Igreja Batista? Meu pai, ele foi ordenado pastor com uma certa idade. Foi seminarista há muito tempo e ele foi ordenado pastor em 1989. Eu tinha 10 aninhos. Eu tenho o privilégio de ser batizado pelo meu pai. Eu fui o primeiro batizado por papai. Minha irmã, primeiro, eu fui o segundo e outras 2 pessoas, um casal. Paulo e Iracema. E eu tive esse privilégio. Meu pai pastoreou a Igreja Batista do Jardim Maravilha. Pegou uma igreja com 24 membros e quando entregou com 400 e poucos membros. Carismático, né? Papai, ele tinha um ministério dele, era pegar a igreja pequena, crescer e ir para outra. Pô, que maravilha. E eu sou filho de um pastor, assim, não estou querendo polemizar, mas que nunca recebeu um centavo de igreja, você acredita? Meu Deus do céu. Meu pai falava assim, enquanto Deus me der um negócio para eu me sustentar, eu não recebo um centavo de igreja. E foi assim até o último dia da vida dele. Quando que ele se foi? Meu pai faleceu em novembro. Agora? Passado. Caramba. Com um acidente. Foi mesmo? Foi um acidente, caiu, bateu a cabeça. Foi a forma que o Senhor escolheu de colher. Mas o Senhor não permitiu que ele sofresse ao lado de mamãe na glória. Os dois são os exemplos de fé, exemplo de entrega para o próximo. Eu cresci vendo isso. Esse livro tem muito disso. Eu cresci vendo a minha mãe pegar os vizinhos que não podiam sustentar e sustentá-los, literalmente, fazer comida para a vizinhança. Fazer o ID da maneira dela, né? Pegar os filhos maltrapilhos. Irineu, nós vamos sair para comprar coisinha para essas crianças. Nesse nível? Nesse nível. Minha mãe chegou ao ponto de pegar os vizinhos, colocar dentro de casa e criar com a gente ali 6 meses para tirar, para aquela criança engordar, poder ter uma qualidade de vida e depois ser devolvida. Meu pai e minha mãe são minha referência nesse aspecto. Eu aprendi muito que aquilo que Deus te dá, Ele não dá só para você. Se Deus te dá algo, Ele dá para você repartir.
E é engraçado, né? Que tem estudos que comprovam que nós não precisamos de 2 rins. Foi feito para repartir, você sabia disso? Eu entendo que, como tem um transplante, né, a pessoa pode ficar com um rim, né? Sim. Então quer dizer que o corpo humano não foi feito para... Literalmente, tem um rim sobrando dentro de você. De cada uma pessoa sadia. Claro, tem pessoas que têm algumas comorbidades, né? Um diabético não pode fazer uma doação de rim porque ele pode evoluir para um quadro de hemodiálise. Mas uma pessoa sadia, ela está deixando de salvar uma vida quando ela não doa. E a gente poderia entrar num aspecto aqui, que não é o caso político, da dificuldade que né, aqui no nosso país. A fila de espécie... A fila é enorme. A fila é muito grande. Por que o transplante demora tanto? A gente poderia entrar nesse meandro, mas a verdade é que poderia se fazer provas cruzadas. Por exemplo, a própria clínica poderia fazer prova cruzada entre os pacientes e os possíveis doadores e acabar com a fila. Mas a burocracia acaba sendo mais barato manter o povo pagando lá a clínica de hemodiálise do que tirá-los da máquina. É muito caro para fazer hemodiálise? Olha, o meu plano, o extrato do meu plano é uma média de 12 mil mês. Meu Deus do céu. O do Carlos, um amigo nosso comum. Pastor Carlos Barbosa, esteve aqui no programa, maravilhoso. Amigo nosso, é um plano mais evoluído, paga melhor. Não é um plano básico, né? Esse é um plano básico? Mas não é questão do plano, é questão da hemodiálise. A hemodiálise custa X. Mas aí o plano diz assim para a clínica, eu pago Z. O outro diz, eu pago X. E aí a clínica tem que entrar até numa daquelas, eu vou priorizar quem paga mais. Que também é uma falha do sistema muito grave. Essas prefeituras, né, que tem as máquinas, eu não entendo muito bem, né? A máquina é uma clínica, né? Entendi. Muito difícil você ver uma prefeitura que... A prefeitura, na verdade, quando tem uma clínica de hemodiálise na prefeitura, ela arca com a infraestrutura, né? Geralmente é uma clínica particular. Eu nem sei se tem alguma prefeitura que o nosso município não tem. Não tem Mangaratiba, não tem Itaguaí, mais perto aqui em Angra. E eu acho que a Angra Rim, ela não é municipalizada, não. Ela é particular. Em Belfor Roxo, eu dialisei numa clínica chamada Imbel, particular, mas esse dinheiro passa por dentro da prefeitura e muitas das vezes isso atrapalha. Deveria ser direto, sabe? Mas passa por dentro da prefeitura. Lá tem muito paciente do SUS. Porque você, para abrir uma clínica de hemodiálise, você precisa ceder o número de vagas para o SUS. Então você acaba cooperando com o município. Por isso o município tem que entrar nessa jogada. Entendi. Perfeitamente, entendi. Então, nesse período da adolescência, né, a parte acadêmica, você evoluiu? Como é que foi a tua ascensão para esse lado profissional? Então, um pouquinho da juventude ali, sim. Não se desviou em nenhum momento ali, né? Se manteve. Não, me mantive. Eu... Por fazer parte de um lar cristão e meu pai ser do ramo empresarial, eu sempre tive assim, muita vergonha de pedir dinheiro ao papai. Então comecei a trabalhar muito cedo. Eu lembro da minha primeira experiência assim, de autonomia que meu pai me deu. Ele tinha loja no centro de Campo Grande, meu pai é sapateiro de profissão, né? E muito dos tardivos, que é meu sobrenome, ainda exercem essa profissão. No Recreio, na Barra, em outros lugares. Tem aqui em Itaguaí também, meu primo Edson, também exerce essa profissão aqui. Então, assim, meu pai treinou essa galera toda. E eu trabalhei com meu pai. Eu não gostava de pedir dinheiro a ele. Uma das coisas que meu pai fez comigo foi que, na frente da loja dele, ele tinha a parte de varejo de calçados, ele botou 2 banquinhas, mandou anotar tudo que ele ia botar ali dentro, anotei tudo direitinho, me deu um banquinho de madeira, eu com 10 anos de idade. E ele falou, a partir de hoje, você não gosta de pedir dinheiro, não é? Você vai se sustentar dessas 2 bancas. E foi assim, eu com 10 anos de idade. 10? Nós morávamos no Arnaldo Eugênio, conhece? Não Campo conheço. Grande. É pro lado do Rio da Prata, de Campo Grande. Conheço o Rio da Prata. Eu saía do colégio, pegava a marmita do meu pai, entrava num ônibus, descia na porta da loja de papai, aí dava a marmita para ele e assumia o meu posto depois de vir do colégio. Aí aquela banca ali eu era responsável em vender e abastecê-la. E dali meu pai me dava 10% de tudo que eu produzia.
Meu Deus. Ali meu pai me ensinou a dizimar, com 10 anos de idade. Ó, quanto você ganhou hoje? X, está aqui. Agora deixa eu te ensinar aqui, ó. Você ganhou 10% do que você vendeu. Agora, desses 10%, tu vai ficar com 90% e 10% tu vai devolver para Deus. E ali ele me ensinou a dizimar. Você sabe que eu acho não, tenho certeza que muito do meu sucesso empresarial vem dessa essência, que eu faço mesmo com meus filhos. Eu tenho, trabalhando comigo, né? Eu tenho uma filha casada, que é que me deu os netos, e eu tenho o Natan, a Sofia e o Jonathan. O Natan tem 17, a Sofia tem 13 e o Jonathan tem 7. Todos eles operam na empresa. Natan tem as responsabilidades dele, Sofia tem as dela, claro, depois do colégio, depois chega do colégio, almoça, tira um tempinho de descanso e cai lá dentro. E eles têm a responsabilidade deles, têm o salário deles. E todo domingo de ceia eu reúno eles na mesa da minha casa, dizimo da minha parte para minha família e eu chamo eles. Agora, cadê o teu dízimo? Daquilo que tu ganhou. Isso aqui eu estou pondo para você, estou semeando na tua vida. Mas cadê o teu? Todos eles dizimam. Você acha, Marcelo, que isso é uma das, vamos dizer assim, né, do segredo desse sucesso empresarial? É a chave. É uma chave. O dízimo é uma chave. O dízimo, para mim, ele não é uma obrigação. A Bíblia, a gente sabe que é uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja, o dízimo e a ceia. Só que para mim, eu vejo como a necessidade de devolver para Deus aquilo que me deu. Ninguém pode, em sã consciência, não entender que o dízimo, ele não blinda só algo financeiro na nossa vida. Não. Ele faz muito mais do que isso. Porque a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade tem a ver com muita coisa. Muita gente... As pessoas acham que a prosperidade é o dinheiro no bolso, né? Não, esquece isso. Prosperidade é isso que tu está vendo em mim. Você está vendo um doente? Eu não vejo. Então, isso é prosperidade. Deu para entender agora? Simplificando. E o dízimo blinda essa parte toda. Lá na minha essência, eu quando via, eu faço hoje, como eu vi meu pai e minha mãe fazendo, a nossa família, ela colhe, eu falo família assim, não só a mim. Estou falando também o lar das minhas irmãs. Porque hoje, eu e minhas irmãs, nós somos órfãos de pai e mãe. Mas nós temos tantas referências dele, que as bênçãos nos perseguem. E isso é fruto do que papai e mamãe incutiu na gente lá no vinho. Esse detalhe do dízimo não foi só eu que aprendi. A minha irmã caçula, que regula lá comigo, são 2 anos de diferença. A minha irmã do meio, Vanusa. A minha irmã mais velha. E se você for olhar para a vida delas, você vê na mesma trajetória. Uma vida de trajetória próspera. Você não vê uma vida de trajetória de quem, como é que eu posso dizer? E se perpetua, isso que eu estou vendo, né? Se perpetua de pai para filho, Marcelo, para os filhos, né? Sim, para os meus. De Marcelo para os filhos. Com certeza. E de filhos lá para a Lua e para o... Isaac, com certeza. Com certeza. E isso é herança, né? É herança, exatamente. Isso é herança. Isso é realmente uma verdadeira herança, né? Você sabe que, às vezes, eu escutava alguns amigos falando assim, esse mês eu paguei tanto de fornecedor, paguei tanto disso, fiz tanto aquilo outro, não tive lucro. Ele esquece que aquele estoque que cresceu no negócio dele também é lucro. E aí o cara falava assim, esse mês eu não vou dizimar. Eu tive que tratar de alguns amigos assim. E aí você chega num nível com Deus que você entende que o Senhor te dá muito mais do que você devolve. O meu nível hoje é outro. Eu não dizimo do que eu ganhei. Eu dizimo um mês antecipado. Um mês antecipado? Um mês antecipado. Eu projeto com a minha esposa. Esse mês a empresa vai crescer tanto, nós vamos dizimar tanto. Eu pego o meu cartão de dízimo e te mostro, para tu ver essa questão lá. É um mês... Tanto que eu tive até na igreja, eu tive que fazer um bilhetinho para o irmão
que contabiliza lá, né? Que eu tive que falar, irmão, não sei se percebeu, mas eu dizia um mês antes que ele dava rúbrica no lugar errado. Mas isso assim, tem tudo a ver com a essência. Com a essência que meu pai e minha mãe me deram. Você já deu uma aula aqui para todos nós sobre desprendimento. Desprendimento das coisas materiais e tudo que é material você pode ter. A gente começou a conversa com isso. Não, né? mas isso é maravilhoso. A nossa conversa começou assim. Né? Eu falo que eu sou maravilhado com pessoas que conseguem hoje entender. Teve uma pessoa que me ensinou isso e consegue entender que quando você é desprendido materialmente e dá ao próximo, dá para Deus, faz a vontade de Deus, Deus honra, né? Eu tô vendo na sua vida nesse lado, tô vendo só do lado material, sim, a sim. honra de Deus aí. Sim. Quando a gente se entende que a gente não consegue dar um passo sem Deus, até as nossas tomadas de decisões, elas não são mais assim. Você não vai a lugar nenhum se o Deus não estiver contigo. Igual Moisés lá, Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. É a mesma coisa, eu passei a viver isso. Vamos lá, vamos abrir um particular aqui. O Carlos vinha falando comigo. O Júnior quer conversar contigo. Pastor Carlos Por que eu não conversei? Não sei. Eu fui orar, irmão. Vai ter um tempo, uma hora. Não era naquele momento. Apesar de talvez, se seguisse naquela trajetória, encaixaria melhor com o programa. Mas eu falei, Senhor, eu só vou quando o Senhor me mandar. Aí sabe como é que reverberou isso? Ele falando, a gente comentando de você na clínica de hemodiálise, eu falei, avisa ele lá que eu vou falar com ele. Vou marcar para ir lá. Foi assim, porque o tempo era esse. Eu falo que o pastor Carlos, ele me ensinou muito naquele dia. Né? É impactante saber dos detalhes. Foi um dos recordes, né, de audiência nosso, né, lá no Pra Deus, foi um negócio absurdo. Os cortes também, o negócio é fenomenal, porque as pessoas viram a essência do ser humano ali, né? É verdade. E eu falo, Marcelo, que vocês são amigos, vocês são bem próximos, você sente a presença de Deus conversando com vocês. O meu livro aí, tu vai ver que ele que fez a correção ortográfica comigo, eu escolhi 3 pessoas ali. Ele é brabo. Aí, ele que tá aqui, quer ver? Olha aqui. Olha o que ele escreveu no início, Aqui, Carlos, um grande... Olha o que ele escreveu aí. Eu tenho sede pela vida e lendo este livro, minha sede aumentou. E digo mais, Marcelo tem uma característica, se incomoda com a dor do próximo e sempre tenta fazer algo. Deus te abençoe e siga firme vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. Fique atento. Deus vai direcionar o que fazer para que o propósito seja atingido. Teve um dia, vou contar uma historinha rápida. Teve um dia que ele me recebeu, cara, 9 horas da noite lá. 9 horas da noite lá, olha só. Tu foi na casa dele? Fui na casa dele. Meu irmão comeu um bolinho, né, porra. A Ana sempre tem um bolinho lá. Mas ele me falou, fique atento. E ele falou aqui agora no livro aqui. Um abraço, pastor Carlos, um abraço, meu amigo, né? Um abraço, eu amo de paixão, pastor Carlos. Mas vamos lá, Marcelo falou do lado material, né? E a vida foi seguindo, né? Um empresário, na época já era um empresário de sucesso, uns 30 anos, 20 anos, já estava levando um legado da família? Então, eu na verdade, de profissão, eu queria ser delegado da Polícia Federal. É brabo, hein? Então você é brabo. Eu comecei a faculdade de Direito, fui fazendo, mas o Senhor, ele tem planos perfeitos, né? Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. E veio a enfermidade. Quando, em que momento, em qual idade você vê essa enfermidade? O que acontece? Da minha adolescência para minha juventude, eu terminei meus estudos e eu quis trabalhar com meu pai. Eu já trabalhava com o papai. E eu quis manter isso porque meu pai tinha uma falha. Ele muito inteligente, mas ele nunca foi organizado. E a minha mãe me criou muito organizado. Porque eu fui criado no meio de 3 irmãs. Então, como ela organizava as meninas, ela me organizava. Faz comida? Faz também. No banho, lava a tua roupa íntima? Você também. E assim foi. Disciplina, né? Disciplina consciente, né? Então, assim, como ela me criou muito organizado, eu vi essa deficiência de papai. E aí,
eu falei, opa, eu posso crescer junto com meu pai aqui nessa questão. Então, tudo que eu via deficitário do meu pai, eu organizava para ele. Tanto que as metodologias da empresa dele foram evoluindo, tudo por minha culpa. Pai, agora tem que sair do papel, tem que ser computador. Pai, agora preciso de palm top para rua. Palm top, lembra disso? Com certeza. Pai, agora os vendedores que nós temos precisam de um tablet. E assim a gente foi evoluindo. Tanto que a minha empresa hoje, ela na verdade foi o espólio da empresa do meu pai que eu comprei. Meu pai decidiu sair do ramo. Em 2012, meu pai, ele queria um outro ramo de atividade, ele estava saturado de calçados, muito prejuízo. Na época, meu pai ele só fazia a distribuição. E aí... Só distribuição, né? Não distribuição de calçado. Rio de Janeiro todo, fora do Rio, também por transportadora. E aí meu pai, eu quero montar um material de construção, montou o material de construção dele e estava indo bem naquilo. E ele meio que desistiu do calçado, sabe? Ele estava saturado. E aí veio passando o tempo, em 2016 eu fiz o transplante de rim. Ah, você chegou a fazer o transplante? Cheguei a fazer, em 2016 eu fiz. Uma coisa que ficou Sim. em aberto é... Eu vou fechar. Ah, sim. Vou fechar. Eu quero entender quando foi que iniciou sim, o processo. Vou chegar lá. Aí em 16 eu fiz o transplante, 3 meses que eu estava transplantado, ele me faz a proposta. Nem podia. Marcelo, ou tu compra o espólio da minha empresa, ou tá com fogo. Que isso? É, porque ele estava tão feliz no negócio novo dele, que ele não queria mais aquilo. Foi aí que eu comprei. Mas aí voltando, a minha enfermidade, essa enfermidade que eu carrego, ela se chama síndrome de Alport. Alport. É. O que explica para o nosso público? Alport é uma doença de base italiana. Ela é uma doença genética. Então, o que ela atinge? O pai transporta para a filha menina, na filha menina não manifesta e vai manifestar no filho menino dessa menina. Ou seja, no neto. Ah, entendi. Na minha família, meu avô faleceu com a chamada barriga d'água, que não era barriga d'água, era problema renal. Transportou a enfermidade para minhas tias, e aí eu tenho, da minha tia Zeni, 2 falecidos e 1 transplantado, que passaram pela hemodiálise. Da minha mãe, só eu sou homem, então eu fiquei renal crônico. A minha irmã já tem meu sobrinho mais velho, o Anderson, que já fez hemodiálise, transplantou, perdeu o transplante e já voltou para a hemodiálise. Eu tenho da minha prima, Jaci. Esse termo perdeu o transplante? Sim, perdeu o transplante. O que é isso? Pode ser por vários fatores. No meu caso, foi um BK-vírus. Eu transplantei e no transplante o órgão veio com esse BK-vírus. Que não dá para assim, ser detectado, né? Não tem como combater. Não existe hoje fórmula para se combater o BK-vírus. Então ele ataca o enxerto e ele vai fazendo o enxerto perder essa função renal. E você vai para o final da fila do transplante? Então, depois? Eu não estou em fila. Eu, Marcelo, decidi que meu próximo transplante seria com a minha esposa. Por quê? Quando eu transplantei em 2016, eu estava apto para transplantar com ela. Ela já tinha feito o exame, já tinha feito a compatibilidade, ela é compatível comigo. E só que aí o que aconteceu? Nós engravidamos. Aí não pode. Aí não pode, né? Aí... Você não se ajudou. Para você ver que não era essa a intenção, né? Sim. As coisas de Deus não se explicam, né? Aí, o que aconteceu? Imagino ela, né? Como é que ficou, quando né? Ela engravidou, a gente se preparando para transplantar, já tinha feito a parte superior toda, né? Investiguei tudo. Engravidei, não dá mais. Eu fui e me inscrevi na fila de espera, né? De espera de cadáver. No caso, esse tipo de transplante Eles falam que é cadáver, porque a pessoa tem morte cerebral. Entendi. E aí eu transplantei, em 9 meses que eu estava na fila, saiu. Eu fui chamado, eu era o 6º. Tentaram me ligar a noite toda, não conseguiram. É rápido. Você achou rápido?
9 meses, achei. Achou, né? Achei, sim. Eu acho que o pastor Carlos falou que hoje na época, é bem maior, né, a fila, né? Porque só cresce o número de pacientes. Assim, paciente renal, da mesma forma que ele morre igual passarinho na hemodiálise, eu costumo dar esse termo, se a pessoa tiver uma vida regrada, ela não morre mais do problema renal. Ela vai morrer de um problema cardíaco. Por quê? Porque a máquina coopera para que você tenha no futuro um problema cardíaco. Não sei se você já viu alguém dialisando, já viu? Já uma vez, já. Então, aquilo é uma bomba. Quanto mais alta a bomba, mais rápido ela puxa teu sangue. Quanto mais baixa a bomba, menos ela puxa teu sangue, em compensação você fica mais mal dialisado. Você dialisa pior. Então tem que ter um meio termo ali. Geralmente eles põem a minha bomba 400, 380. Mas eu já vi pessoas dialisando com bomba de 500. Quando eu entrei em hemodiálise, isso era normal. 500 na bomba lá e... Pressão e sobrecarrega, né? Sobrecarrega a parte cardíaca. Hoje em dia você não morre do problema do rim. Você morre das consequências do problema cardíaco. É claro, a pessoa não vai... Falta hemodiálise, a pessoa não faz a dieta que deve ser feita, a pessoa não coopera para o tratamento, ela morre mais rápido. Eu conheço pessoas que têm mais tempo de hemodiálise que eu e estão bem. Assim como conheço pessoas que estão com 3 anos de hemodiálise e estão irreconhecíveis. Eu costumo dizer assim, deixa o natural comigo e o sobrenatural com Deus. Então o médico fala, vai por aqui, eu vou por ali. Claro que eu estudo muito, que eu não gosto de ficar refém. Eu não sei se essa falha ou esse defeito. Eu não gosto de ficar refém. Então eu vou estudar. Tudo que me assusta, eu vou investigar, eu vou estudar. E isso assim, eu acredito que faça parte, até Deus incutiu isso em mim, para que eu pudesse, nas clínicas de hemodiálise, onde eu passo, conseguir cooperar com o meu próximo que está ali. Porque eu não guardo. Eu chego nas clínicas, passei por 3 clínicas diferentes. As 3 clínicas eu trago comigo amizades genuínas. Pessoas que, estão na situação por ali, misericórdia, né? O Senhor me usou para ajudar aquela vida. Porque eu estudei, vai por aqui, vai por ali, não faz assim, faz assado. Até no livro eu coloco muito disso, sabe? Nesse momento, assim, até para a gente compartilhar com o nosso público, no momento que vocês estão ali, né, sentados na cadeira, né, vocês ficam bastante tempo, né, são 6 horas, né? 4 horas e 7 minutos. 4 horas. Cada sessão. São 3 vezes por semana. Os 7 minutos me deixou curioso, eu sou um cara curioso. Tá, eu sabia que você ia perguntar dos 7. O 7 é porque tem um índice mínimo que você tem que atingir para uma boa hemodiálise, se chama KTV. Então ele tem que dar a partir de 1,2. As máquinas antigas, elas não atingiam nas 4 horas. E aí foi feito um estudo que mais 7 minutos o paciente atingiria esse índice mínimo de KTV, que é 1,2. Aí colocou-se o 7. Mas eu, Marcelo, tem vezes que eu peço, posso fazer 4 horas e meia? Você me pergunta por quê? Por quê? Loucura, né? O cara já está no tratamento, quer fazer mais tempo. Eu sei quando o meu corpo está mais intoxicado. Eu sinto os sintomas. Mesmo? Sinto. Depois de 15 anos, vou fazer 16 ano que vem, de hemodiálise, não tem mais novidade. Você sabe até a hora que você vai desmaiar. Já aconteceu? Já aconteceu. Quando começa as dormências aqui, na ponta dos dedos, eu já posso mandar parar a máquina que eu vou desmaiar. Não, recente não aconteceu. Mas eu sei o sintoma. Começa a dormência na ponta dos dedos, na extremidade dos pés, e aí você começa a ficar um pouco fraco, até para chamar a pessoa, e a tendência é apagar. Então, e a fé? Eu quero linkar isso com a fé, né? Porque no momento que você descobriu que tinha a síndrome de... Alport, a síndrome italiana. Vou buscar isso. Vou buscar. E essa síndrome, né? Você recebeu a notícia... Eu não descobri. A minha mãe, muito sábia, sabendo... Minha mãe, na época que ela estudava isso, ela estudava perguntando ao médico. Não tinha internet. A TV não falava disso.
Não falava. Então, como é que minha mãe estudava? Quando eu fiz 6 anos de idade, a minha mãe notou que, quando eu fui urinar, o vaso ficou cheio de espuma. Aquilo ali acendeu um alerta nela. Ela foi, procurou onde tinha nefrologia infantil, que se é urina, nefrologia. E aí descobriu o Hospital do Servidor do Estado. Lá no Hospital do Servidor do Estado, tinha um doutor chamado Cristiano. Mas aí vou voltar um pouquinho mais. A minha mãe tinha muito contato com a mulher que cuidou de mim quando eu nasci, que eu nasci prematuro de 8 meses. E naquela época, prematuro de 8 meses, não vingava. Não ficava vivo. Verdade. A doutora que cuidou de mim chamava-se Vera. Então ela falou, Eni, como teu pai morreu de barriga d'água, você investiga todos os filhos. E assim, quando eu nasci, minha mãe ficou muito preocupada. Aí, essa doutora Vera me acompanhou até os 6 anos de idade, quando ela passou o bastão para o doutor Cristiano lá no Hospital do Servidor do Estado. Ele fez a investigação genética todinha da minha família. Eu, mamãe, papai, todo mundo teve que ir lá para ele fazer essa investigação. E olha que naquela época era muito mais difícil. E aí ele descobriu qual era a doença de base da nossa família. Que isso? Sim. 30 anos atrás. Não, 30 não. 40? 40 anos atrás. 40 eu tô com 46. Esse médico cuidou de mim até os 18 anos. Ele me pegou aos 6, cuidou de mim até os 18. Pegou minhas irmãs, é a mesma coisa. Só que ele me preparou a mamãe. Ele falou, a síndrome de Alport, ela é assim. Quando ele fizer tantos anos, vai acontecer. Rapaz, ele errou um pouquinho, porque Deus me deu mais um tempinho. Mas a partir dos 27 anos, a pessoa fica renal crônica. Manifesta. Caramba. Então eu fui acompanhado dos 6 anos até os 18. Eu poderia ter prolongado mais isso. Mas quando o doutor Cristiano ele se aposentou, eu não me dei muito bem com a substituta dele. É normal, né? Aí o que o Marcelo fez? Negligenciou. Ficou sem... Sim, falei, mãe, eu não vou mais. Não é igual. Essa doutora muito ríspida. Já viu aquele ditado, 2 bicudos não se beijam? E já sei muita coisa sobre o... eu acho que eu consigo sozinho, né? Exatamente. Aí, resumindo, a coisa foi desandando, desandando, desandando. Quando eu fiz 31 anos... Novo, né? 31 anos. As minhas pernas estavam inchando muito. E eu sabe o que eu achava? Tô ficando maduro, tô ficando homem. Pegando corpo de homem. Beleza. Achava que era isso. Meu amigo, 10 dias depois do meu aniversário, eu fui arrastado praticamente pro hospital. Aonde? Lá no servidor. Chegou lá, detectaram que eu estava renal crônico. Foi um momento muito difícil na minha vida, apesar de esperar. Um detalhe, tá? Minha mãe e meu pai, eu escrevo isso aí no livro. Eu acho que eles tinham um acordo para me fazer chegar nessa etapa da minha vida forte. Minha mãe e meu pai sabiam que eu ia ter a enfermidade. Então eles dificultaram muito a minha vida. Não tinha facilidade para nada. Nada. Que isso? Porque a facilidade faz gente fraca. É uma coisa de roça. Facilidade faz pessoas... Deu para entender? E aí papai e mamãe eles tinham um acordo. Eu boto até isso no livro. Nunca falaram. Mas que tinha. Meu pai... Deixar esse cara casca grossa aí para aguentar esse problema aí. O responsável por isso, Irineu Tardivo. Meu pai, a minha mãe era um doce, mas ela não ia contra meu pai em nada. Meu pai não me dava parabéns no dia do aniversário, você acredita? Brabo. Brabo mesmo. Eu tenho um episódio de eu levando uma prova, saí de casa e falei, vou tirar 10 na prova hoje. Eu não precisava estudar muito, sabe? Eu era muito inteligente. Falei, mãe, vou tirar 10 na prova hoje. Vai, meu filho, tá, tirei 10. Quando veio o resultado da prova, quando teu pai chegar para almoçar, mostra para ele. Mostrar, né? Mostrei. Imagina a cena. Ó, pai tá almoçando. Pai aqui. Falei com a mãe que ia tirar 10 e tirei.
Olha, meu pai, ele fez algo que me marcou naquele dia. Que ele parou de comer assim, ó, me olhou e falou, você trabalha? Não, pai, não trabalho. Então, tu não fez mais do que a tua obrigação. Mas isso não era maldade, não. Isso é porque ele sabia que eu ia enfrentar algo pior na minha vida, que seria a enfermidade. Porque ele já tinha visto três primos meus. Para você ter ideia, ó, vivos hoje. Tem o Graziano, 16 anos de transplantado, ficou 10 anos na máquina. Tem o Edilson, eu acho que ele tem mais de 20 anos já de transplantado, ficou muito tempo na máquina. Eu tenho o Renato, transplantado, meu tio deu para ele. Tem o irmão do Renato, o Jefferson, transplantou agora, há pouco tempo, tem 2 meses. Mundo? Que isso, cara? Pô, tô te falando, tem um sobrinho que faz hemodiálise comigo na mesma clínica. Nessa família já tem muito, acredito, então, muitos falecidos, então, né, devido ao problema, né? Problema renal, só 2. É porque você falou que ele puxa outros problemas, né? Sim, não, mas assim, o Alport, ele na nossa família, ele foi quebrado. Ou seja, aquele erro genético brabão, que deixava surdo, cego e doente renal, não foi manifestado na nossa família. Eu tenho uma irmã que tem um pouquinho de surdez, mas não é muito. Mas o Alport na nossa família, ele não deixa mais cego nem surdo. Então, isso já é uma grande vantagem. Mas aí você me perguntou da fé, né? A fé entrou, rapaz. Eu acho que é aí que a gente vai caminhar para essa parte que Deus fez na tua vida e que te sustenta até hoje, né? Porque, assim, Marcelo, no caminho, se você olhar, né, um cara de Deus, um cara que, família cristã, acredito que as pessoas olhem, a família, vamos dizer assim, a família perfeita, né? Cresceu no evangelho, né? Uhum. Aí vem uma enfermidade braba que você sente. Você sentiu, né? Você falou que sentiu quando chegou a enfermidade. Sim. E logo em seguida, começou o tratamento e você... Como é que foi aí o andar depois? Já tem 16 anos, né? 16 anos. O lado profissional também ficou tranquilo? Eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de ser demitido e ficar doente ao mesmo tempo. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio não, Marcelo. Sem brincadeira. Você foi demitido e depois ficou sabendo da doença. Vou te falar, vou passar rápido. Privilégio, Marcelo? Meu Deus, privilégio. Me convença. Eu fiquei doente 26 de janeiro de 2010. No dia que eu fui para o hospital, desmaiei 6 vezes, a primeira hemodiálise, vou passar rápido para não ficar maçante. No dia seguinte, quando eu acordei, eu não estava em casa, eu estava na casa do meu pai, papai e mamãe. Eu acordei pensando que aquilo tudo tinha sido um sonho. Só que aí quando eu pus a mão aqui, eu senti a dor e senti o catéter. Eu falei, meu Deus, não foi um sonho. Sentei na sala, mamãe preparando café. Meu pai falou algo para mim, falou, meu filho, é isso aqui que domina isso aqui. Você vai lutar e vai vencer essa enfermidade. Promete pro teu pai? Eu olhei pro meu pai e falei, prometo. E assim eu tenho feito, até hoje. Mas aí, me dei conta daquela enfermidade. 3 dias depois eu estava na empresa. Essa empresa era aquela empresa do meu pai que eu comprei o espólio. Sim. Eu passei por todas as funções nessa empresa. O que eu faço com meus filhos é o que meu pai fez comigo. Ele me botou para varrer, para separar pedido, para tudo. Todas as fases da produção. A mesma coisa eu faço com eles. E aí eu cheguei a administrador. Quando que eu fiquei doente? Quando eu estava administrando. 26 vendedores externos, vendia para o Rio de Janeiro, fora do Rio. 20 colaboradores internos e o para-raio era eu. Antes de eu ir para o hospital, eu cheguei a um ponto de sair do meu apartamento em Santa Cruz, que eu tinha apartamento lá, acelerar o carro com a muleta, porque eu já não andava mais, eu cheguei a esse patamar. Quando eu entrei em hemodiálise, eu já andava de muleta. A perna não encostava lá. Não tinha mais força. Não tinha.
acelerava o meu carro, chegava lá, falava para minha irmã, que era abaixo de mim na cadeira do comando. Vanusa, eu vou deitar ali no chão para ver se eu melhoro. Ela forrava para mim colchão lá no meu escritório, ligava o ar-condicionado. E sabe o que funcionava lá? Só isso aqui, só a cabeça. O corpo tava a cabeça. Mas aí, nesse patamar, fui para hemodiálise e tal. 3 dias depois eu estava na hemodiálise, porque eu queria passar uma mensagem para a empresa. Sou forte. Ó, tô aqui. Até funcionou. Mas os planos de Deus são um pouco diferentes, né? Minhas irmãs, elas não compreendiam o modelo de negócio que eu criei. Eu já estava enfermo, elas estavam trabalhando comigo. Passou assim 2 anos fazendo hemodiálise. Na véspera do Dia dos Pais, eu fui deitar e, literalmente, o Senhor me acordou em sonho e Ele me deu um modelo de negócio para dar um cavalo de pau na empresa do meu pai. Você acredita nisso? Acredito. Eu tenho isso escrito num caderno. Eu acordei e pedi minha mulher, me dá um caderno. Ela deu o caderno e tudo aquilo que Deus tinha posto na minha mão, na minha cabeça na madrugada, eu escrevi. Foram 3 ou 4 folhas escritas que estão lá em casa. O dia que tu for lá em casa, tu vai ver. E aí eu apresentei aquilo para o meu pai. Pai é dono, eu sou administrador. Pai, o que tu acha? Ah, não sei não vejo isso aí como uma boa coisa. Faz o seguinte, pai, deixa eu pegar 4 clientes e fazer o piloto. Fazer o piloto com eles, né? Rapaz, escolhi 4 clientes aleatórios, peguei o relatório de venda daqueles caras no ano, falei, ó, é isso aqui que eles dão. Posso fazer? Pode. Fui lá e fiz. Implantei o modelo de negócio. Fui lá no cliente, conversei, mostrei. E graças a Deus sempre tive boa credibilidade com eles. Permitiram eu fazer. Os primeiros 30 dias, eu peguei uma venda que não chegava a R$5.000 e transformei em 20. Aí meu pai falou, opa, agora eu te autorizo. E aí, nesse inteirinho, eu já estava doente. Ele passou a administração total da empresa para mim e foi cuidar daquilo que eu conversei com você, do material de construção dele. Minhas irmãs ficaram. Então, na cadeia de comando, era eu e minhas irmãs abaixo. Isso, às vezes, com o irmão não funciona bem. 2 anos. Quando eu consegui instalar o projeto, que ele começou a dar retorno, minhas irmãs convenceram meu pai que aquilo não ia dar certo. Não ia dar certo. O que meu pai me fez? Demitiu. Saí com R$100 no bolso para ser sustentado pela minha mulher. Mas pergunta para mim se eu desisti. Você desistiu, Marcelo? Não. Meu negócio hoje é fruto daquilo que eu desenhei naquele dia. Só que eu entendi que a promessa de Deus, que Deus tinha me dado ali, não era para toda a minha família. Era para minha esposa, a mim e meus filhos. Por isso que meu pai não entendia. Por isso que minhas irmãs não entendiam, que hoje elas entendem. Hoje elas veem que meu negócio é um bom negócio. E sem ressentimentos com nada? Não, nenhuma. Que isso? Sabia que isso aí que você falou, cara, tem curso disso aí, PNL e tal. Você tá falando que você fez esse curso há 10 anos atrás. Eu não sabia disso. É só isso. Você tá ensinando a grandes aí, que pessoas sentam aí e vê empresários em grandes redes empresariais. Você basicamente falou sobre processos, né? Você conseguiu entender que a sua família era sua esposa, né? Sua esposa e seus filhos. Sim. E ali houve o crescimento, né? O fruto desse suposto desentendimento foi que eu saí. E doente, cara. Doente. Meu Deus do céu, cara. 45 dias depois, eu estava sendo sustentado pela minha esposa. Deus deixou isso acontecer, ela me sustentar 45 dias. Eu morria de vergonha. Ela me dava dinheiro para abastecer meu carro, para ir para a hemodiálise. Ela me dava dinheiro para comprar o lanche na hemodiálise. Foram 45 dias, mas o Espírito Santo foi trabalhando. Nesses 45 dias que ela me sustentou, eu peguei aquilo que Deus me deu e evoluí. Evoluí para o que é hoje. Estou falando de 10 anos atrás,
Deus me deu um negócio, 10 anos não, desculpa, 14 anos atrás, Deus me deu um negócio que eu faço hoje e prospero hoje. Olha como Deus ele é visionário, como ele enxerga na frente. E aí... E ajuda milhares de pessoas. Aí eu vou te né? contar uma coisa, às vezes a gente é incrédulo. Aí eu falo para você que está vendo a gente hoje, de repente você está passando por uma situação difícil na sua vida, financeira, conjugal, emocional, ou uma enfermidade como eu, o Senhor, Ele pode cuidar de você a qualquer tempo. Ele cuidou da minha vida assim. Minha esposa me sustentando, eu machucado, sofrido, fazendo hemodiálise, me deu um projeto de negócio. Eu amoldei nesses 45 dias. Aí um amigo meu, vou falar o nome dele. Pode tá? falar. Wagner Camargo. Você deve conhecer. Depois a gente fala dele. Ele foi até a minha casa, sem nunca ter ido na minha casa, parou o carro dele. Eu estava na mesa, do lado de fora da varanda, com meu filho comendo, tomando café da manhã. Ele, boa tarde, bateu na porta, eu abri. Irmão, eu vim aqui orar com você. Que? Olha, o Senhor manda te dizer que aquele projeto que Ele te deu é para você, tua mulher e teus filhos, não é para teu pai, tua mãe e tuas irmãs. E que é para você levantar a sua bunda, desculpa o termo, daí, e correr atrás que Ele vai te abençoar. Mas como doente, pô, fazendo tratamento, Sim. como é que, né? E o pior de tudo, ele não sabia. Ele sabia. Do projeto, ele chegou a conhecer o projeto, mas como que uma pessoa, num domingo à noite, ele recebe isso de Deus, E vai sai, lá, vai né? procurar numa casa que ele nunca tinha ido, apesar de meu amigo nunca tinha ido, Se arrepia todo, cara. me entregou. Só para terminar essa parte de negócios, ele me entregou o projeto na segunda-feira. Na quinta-feira posterior, eu amoldei, fui para a rua, ofereci para 10 pessoas, 10 comerciantes diferentes. Pergunta para mim quantos recusaram. Quantos recusaram, Nenhum. Marcelo? Em 2 horas de trabalho, eu abri 10 pontos comerciais associados à minha empresa. Cheguei e falei para a mulher, Karine, olha aqui, olha o que Deus me deu. Ela, meu Deus, amanhã vai de novo. No outro dia, eu fui de novo. Aí pulou a sexta, eu fui na outra semana, que fazia mundial, segunda, quarta e sexta. Fui na outra semana, ofereci para mais 10. Meu negócio começou com 20 associados que acreditaram em mim, sem ver um par de calçado na mão deles. Meu Deus. Por isso que eu não vou ficar dando detalhe, porque vai entrar no livro Milagres, que é o próximo livro que eu vou escrever. Porra, eu vou ganhar outro livro, outra maravilha. Eu não vou do ficar contando. Porque se eu contar tudo, as pessoas não vão querer ler o livro, depois não vão querer ler o outro livro. Marcelo, Vai estar no segundo a gente livro. vai ter que ter uma parte 2 desse nosso bate-papo, Se mas Deus eu quero fazer algumas perguntas para a gente caminhar para o final. Qual a importância, antes de falar da vida com Deus, Sim. qual a importância da Karime, tua esposa, nesse processo? Karime é um presente de Deus para minha vida, sabe? Karime e meus filhos, eles, abaixo de Deus, são os responsáveis por eu não me vir doente, não me vejo doente, por eu levantar todos os dias. A Karime, ela foi um alicerce em todos os momentos. Quando eu perdi o emprego, quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu vou confessar para você que eu mandei ela embora. Foi. Mandei. Falei, Karime, vai embora. Você é muito bonita para estar presa a um cara doente. Eu me vi assim, sabe? Sente cara impotente, doente, né? Um cara que não tem perspectiva de futuro. Porque naquele primeiro momento, o diabo ele tenta te... Como é que eu posso dizer? Te enganar. Te desmerecer. Ó, você tá doente, tua vida acabou. Assim, ó, acabar eu isso. digo para você, não é o fim. Hemodiálise não é o fim. Qualquer problema que você esteja passando não é o fim. Vai se tornar mais difícil se você andar sozinho. Mas se você tiver com Deus em primeiro lugar, cercado de boas pessoas, e uma família, a Karime, eu mandei ela embora, ela não foi. Quando fui demitido, praticamente tive que recomeçar. Ela estava do meu lado. Quando transplantei, ela estava do meu lado. Quando perdi o transplante, ela estava do meu lado. A Karine e meus filhos são alicerces.
a esposa virtuosa, ela faz isso, né? Ela agrega no lar. E eu nunca, acho que eu nunca ouvi da boca da Karime ela dizer para mim, não vai dar certo. Sabe? Ela quando quer me fazer pensar, ela coloca uma dúvida. Mas será que por ali vai dar certo? Aí ela me faz pensar. Quando ela me faz pensar, ela me aprimora. Que Então, mulher assim, sabe, ela faz exatamente Karime isso. é o alicerce da nossa família. Eu enfrento a enfermidade não mais como algo ruim. Tu acredita nisso? Tô vendo Pergunta isso. para mim se dói. Isso aí deve Dói. doer, cara. Deve doer. Dói muito. Quando a agulha entra aqui no meu braço, no braço de tantos outros renais crônicos, dói. Deus não vai me livrar de sentir as dores. Cada catéter, cada perniquete doeu, me fragilizou, me deixou para baixo. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Ninguém. Mas quando você tem Deus e entende que aquilo é parte de um propósito maior, você não está mais nem um dia doente. Eu não me vejo nenhum dia doente. Eu me vejo como alguém que está passando pela enfermidade para cumprir um propósito que o Senhor colocou. E aqui, se você me der liberdade, eu quero fazer uma crítica aos nossos. Aos nossos, de modo geral. Pode fazer. Porque naquele ambiente de hemodiálise, nós não vemos os nossos. E aí é onde nós, como igreja, estamos falhando. Não tem o evangelismo, né? Não tem um amparo, porque você lá não precisa abrir a boca para evangelizar. Você precisa Só estar presente. Ser luz, né? Ser luz para aquelas pessoas. Levar uma palavra de ânimo. Nunca viu? Nunca vi. Já vi católico, já vi até outras religiões de matrizes africanas. Tem. Mas pergunta para mim se eu já vi um crente lá, um cristão. Nunca vi um crente numa... Nunca vi. E é por isso que eu estou lá. Por isso que o Senhor me botou lá. Eu, quando perdi o transplante, Júnior, eu fiquei tão triste, tão decepcionado, porque eu lutei muito pro transplante, para não perder. Eu sou muito organizado e muito regrado. Então eu lutei com todas as minhas armas para não perder. E hoje eu vejo como um privilégio, Deus me deu um ano maravilhoso, um ano antes daquela bactéria manifestar, foi um ano maravilhoso, cara. Eu viajei, eu fiz, sabe? Voltou a ser um menino. Eu recuperei carga muscular. Tô bem. Eu fiquei bonitinho. E depois de 1 ano e 10 meses foram lutas. Mas eu escutei de um grande amigo, pastor Roberto Reis Moura, eu sempre falo dele, está aí no livro. Ele falou, Marcelo, Deus tem propósito em tudo. Então não... Ele complica, ele descomplica e explica. E hoje eu vivo a fase da explicação. Você pergunta para mim, você quer sair da hemodiálise? Eu quero. Claro, quer ficar Eu quero curado. ser sadio? Quero. Mas eu quero primeiro que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, esteja na minha vida. Sem se estender muito, Marcelo, qual é o real motivo, na sua concepção, depois de 16 anos, de você achar que as igrejas não frequentam esses locais? Sendo bem sincero, eu acho que falta muito amor. A igreja hoje, de modo geral, eu acho que ela está muito preocupada com o bem-estar ali dentro. É a poltrona, muito bonita, nada contra, tá? Eu acho que tem que ser, para o reino tem que ser o melhor. Mas, e aquelas pequeninas lá? Quem vai cuidar? Sabe? Me dói porque eu hoje não sou uma voz solitária nesse ambiente. Para mim, funciona assim. Quando Deus colocou o Carlos lá, um pastor, na minha frente, comigo, ele colocou mais um para eu ajudar. Mais um para me ajudar também. Sabe? E numa conversa que eu tive com o Carlos, eu falei isso para ele. Falei, Carlos, nós não estamos ali por estar. Nós estamos ali para sarar aquela terra ali, filho. Fazer diferença. E você sabe,
Eu nunca convivi num ambiente de hemodiálise que fosse normal. O renal, ele tem uma síndrome chamada síndrome do coitadismo. Ah, eu sou coitadinho, eu sou renal crônico, não mexe comigo, não fala isso, não faz... Não sou intocável, virou uma criança mimada. E quando Deus me mostrou isso, eu falei, opa, eu sou o oposto disso. Então, onde eu estiver, eu vou mudar esse ambiente. E é isso que eu tenho procurado fazer. Procurei fazer em Cascadura, procurei fazer em Belfor Roxo, na Imbel, que é um lugar que eu... Você pode falar assim, pô, Marcelo gosta de um local, ama um local de hemodiálise? Lá eu amo aquelas pessoas. As pessoas que estão lá, num local tão carente que você conhece, mas estão receptivas a ouvir. Sabe? Sabe o que eu acho interessante, Marcelo? É que você é um cara abastado, graças a Deus, financeiramente, tá vendo a vida tranquila, né? Em relação à parte material, mas Deus te deu o chamado, né? É. Eu acho que as pessoas que lerem a vida de um renal crônico, né? Feliz, que esse termo feliz aqui diz muita coisa, né? Diz. Hoje E o você... subtítulo também, né? A felicidade é uma escolha sua. Marcelo, isso é um ensinamento para as pessoas. Depois eu vou te explicar, depois em off vou entender por que dessa pista, Sim, desse carro. sim. Tudo deve ter uma, olha aqui pessoal, tudo deve ter uma explicação. O verso tem, capítulo, o verso aqui, ó, se tu abrir a capa, isso aqui é algo que eu vivi Aqui, nessa ó. trajetória de hemodiálise. Marcelo, quanto tempo de 1 hora de programa? Rapaz, já passou isso tudo? Estouramos todos os horários do meu amigo Deixa eu Kleber. falar, viu? Mas assim, que história maravilhosa. E hoje, o que o Marcelo, como ele vê o futuro, como ele quer passar esse futuro, como você vê o Marcelo daqui para frente? Vamos falar de sonhos do Marcelo? A sonho comigo mesmo, porque em nenhum tempo eu deixei de sonhar. Olha, eu tô já vivendo uma fase que eu tô preparando os filhos. Os filhos para introduzir eles e me darem sossego, que eu digo comercial, né? Assim, entendi. Empresarial. Deixar eles trabalharem, tocarem lá, né? O Natan já faz 18 esse ano, ele tem os sonhos dele, não vou pedir nada, mas ele sabe da responsabilidade que ele tem com o negócio que é mais dele do que meu hoje. A minha ideia, meu plano para o futuro é transplantar, largar o negócio na mão da família, meus filhos tocando e cumprir o meu chamado. Meu plano é visitar clínica de hemodiálise, doando livro e levando palavra de vida. Que maravilha. Esse é o meu projeto. Brasil todo. Quero começar no Rio, né? Eu já fiz isso, já consegui fazer na Imbel de Belfor Roxo. Peguei o turno que eu fazia hemodiálise, consegui fazer 130 doações de livros, consegui levar uma palavra para cada um. Isso foi um momento ímpar na minha vida, sabe? E ali eu entendi que o chamado é esse. Então o que eu quero fazer é isso, ir nas clínicas de hemodiálise, se uma igreja ou outra me convidar, ou na igreja também, levar o testemunho. Hoje a gente não falou quase nada de testemunho, porque o testemunho ia ter que ficar aqui 2 horas falando. Mas... E o pastor, a gente entrevistou, né, aqui no Pra Deus, né, o pastor Aristides, que ele falou para mim, eu sou um renal crônico e o meu propósito é esse, é levar a palavra de Deus, né, ele está tentando iniciar uma igreja, né, então inclusive até eu quero falar para os nossos amigos lá que tá das doações para o pastor Aristides, tem um trabalho maravilhoso, né, no quilômetro 34, 30 ali em Nova Iguaçu, e o pastor Aristides também, renal crônico. Eu vou te falar, que pessoas sensacionais que eu entrevistei aqui. Você imagina o seguinte, se não tem quem vá, o Senhor vai permitir que alguém fique para chegar a essas pessoas. Você acha que Deus quer perder alguém? Ninguém. Então, nós somos meros instrumentos na mão do Senhor. Eis-me aqui, envie-me a mim. É o que eu quero. É por isso até que eu estou preparando os meus filhos. Eu quero que eles toquem o negócio para que esse negócio seja igual ao papai. Lembra da história que eu contei de papai? Enquanto Deus me dá um negócio, eu não recebo de igreja?
Enquanto Deus me der um negócio, o livro vai ser de graça para todos que precisam. Aleluia. Deu para entender? Aleluia. Uma coisa liga a outra. Que história maravilhosa. Marcelo, a gente infelizmente tem que terminar esse bate-papo, mas que honra receber você aqui, Marcelo Tardivo. A honra foi minha, Júnior. Receber esse livro, vou ler, vou passar lá vou colocar as minhas considerações lá tanto no site, tanto lá no Instagram. A gente, graças a Deus, esse trabalho do Pra Deus tem crescido muito, Marcelo. É coisa que Deus deu pra gente, e, igual você falou, né? De graça a dar, de graça a receber. Veio a nossa querida Josi na Pizzas, né? Mulher de Deus também, você deu um espaço pra gente, deixa a gente bem à vontade aqui na E vou te falar, o dia que quiser fazer na Maxter, tem um ambiente lá para fazer também. Eu com certeza. Vamos lá, Kleber, vamos lá, né? Vamos fazer uma visita. Aí a gente vai falar só de testemunho. Sim. Eu sei que a gente nem entrou nessa seara. Não entramos. Olha, Júnior, Deus colocou no meu coração de escrever 3 livros. É a vida de um renal crônico feliz. A felicidade é a escolha sua. O segundo é milagres. E o terceiro é a vida de um renal crônico feliz nos negócios. Por quê? Tudo isso que eu te falei, a minha prosperidade veio no tempo que eu estou doente. Então, assim, mesmo passando pela enfermidade, essa prosperidade material, estou falando da material, ela veio do período que eu fiquei doente para cá. Você tem tudo. Você falou, você tem prosperidade. Você falou da sua esposa, você falou dos seus filhos, dos seus netos, você falou da vitória sua no meio empresarial. Sim. Você falou dos altos e baixos. Sim. Né? E assim, não teve, vamos dizer assim, não teve a mão de ninguém, né, carregando, né? Não. Foi a sua força e a sua força com Deus, né? Foi a minha certeza de que eu não estava só. Eu estava com Deus. Espero te ver palestrando, tá, Marcelo? No Brasil, essa história. Monta uma palestra grande. Já montamos. Espera aí, ó, os amigos aí em grandes empresas. Tá? Vou levar o Marcelo para contar esse formato. Já vou falar com os meus amigos lá no meu empresarial, graças a Deus. São vários grupos empresariais. Sim. E essa tua história ela não pode ficar só para você. Sim. Já tenho vida de um renal crônico feliz. E estou muito feliz, meu amigo, novamente, né? Falar e convido a todos vocês a assistirem o Pra Deus. Convido também a todos a comerem uma pizza. Pizza tá liberado, né? Tá liberado? Normal? Tá liberado. Pode comer que eu pago. Ai, Jesus. Marcelo, novamente, muito obrigado, cara. Irmão, de verdade mesmo. Obrigado você. Que história. Eu que agradeço. Deus é contigo e eu vejo Deus em você. Eu quero falar para você que eu abri mão de fazer isso que nós estamos fazendo hoje no meu canal para fazer com você. É mesmo? Eu tenho um canalzinho. Então depois a gente vai fazer o seu canal. Mas sabe por quê? Porque o Senhor falou comigo que era para fazer. Aleluia. Esse start tinha que ser aqui, com você. Então já vamos fazer uma collab, né? Já tem collab aí no canal, né? Tem Instagram, não tem? Tem Instagram também. Fala o Instagram aí pra galera aí, Marcelo. Instagram, para quem quer saber um pouquinho mais quem é Marcelo Tardivo, é @MarceloTardivo79. E quem quiser patrocinar aí o livro para que seja doado para outras clínicas, é renalcronicofeliz.com.br. Lá você tem as opções lá e você pode comprar o livro, você pode comprar a doação e ter a certeza que vai chegar às clínicas de hemodiálise. Aleluia. Então, chegamos ao fim de mais um Pra Deus, aqui na Pizzas, falando de Cristo, porque nós somos um canal cristão acima de tudo, né? Esse programa é maravilhoso. Até a próxima, até o próximo Pra Deus. Fique conosco. Até a próxima. Tchau, pessoal.